Fala, gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Temos informações do Grêmio. Pode parecer que não existem novidades, né? Nos veículos de comunicação, nas rádios, televisão. Muita gente falando sobre o Inter. E não poderia ser diferente. O nosso rival está muito perto de ser rebaixado. Será matematicamente no próximo domingo. Só por um milagre, né? Somente um milagre salva eles. Não vão ganhar do Bragantino, né? Tomaram 2 goleadas em sequência. O Bragantino tentando uma vaga na pré-Libertadores, ainda dependendo de uma combinação de resultados, não tem mais volta. O Inter está, no meu modo de ver, sim, rebaixado e matematicamente isso ficará comprovado no domingo após a última rodada. Mas existem novidades no Grêmio e uma delas vem do centro do país. A respeito de Everton Cebolinha, a respeito da saída de Everton Cebolinha do Flamengo, porque essa possibilidade cresce e isso tem o interesse do Grêmio, que é um dos clubes que pretende contratar o jogador. Vamos falar também sobre uma oferta que nós noticiamos nos últimos dias e que agora ela foi respondida. E sobre um ex-Inter que poderia jogar no Grêmio, uma especulação que surgiu nos últimos dias e que ganha um novo capítulo. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Primeiro ponto, talvez muitos de vocês lembrem que há alguns dias, mais de uma semana certamente, surgiu uma informação de que o zagueiro Eduardo Bauerman poderia ser contratado pela nova diretoria para vestir a camisa do Grêmio em 2026. Conversei na oportunidade com alguns dirigentes que me negaram essa possibilidade. Mas, novamente, isso surge de uma maneira bem especulativa mesmo. Vou explicar para vocês. O Eduardo Bauerman, que começou lá na base do Inter, que jogou no Paraná Clube, que jogou no América Mineiro, teve destaque no Santos, em determinado momento se envolveu ali naquela questão de apostas, foi punido, etc. Tá lá no futebol mexicano, no Pachuca, mas está saindo de lá. E na publicação da saída do jogador, vários torcedores se despediram, desejaram sorte no futuro vestindo a camisa do Grêmio. São vários os comentários citando o Grêmio, dizendo que ele está saindo do Pachuca para jogar no Grêmio. Bom, fui mais uma vez perguntar para os dirigentes do Grêmio. Alguns não me responderam até a gravação desse vídeo. Um me respondeu e disse que não está sabendo sobre Eduardo Bauerman. Eu achei um pouco estranho. Foram mais convincentes ao negar essa possibilidade há alguns dias. Novamente, ninguém confirma, né? Alguns não responderam ainda, certamente responderão depois, pelo menos imagino que sim. E um me respondeu dizendo que não sabe de nada e que, por não saber de nada, não deve realmente existir nada. Por que então essa especulação? Sinceramente, não sei. E fico pensando, o Grêmio precisa de um zagueiro? O Eduardo Bauerman é um zagueiro de boa idade. Não é um craque da zaga, mas ele é um zagueiro, eu diria, mediano para bom. Nada demais, mas para ruim não serve. É um zagueiro útil. Vamos lá. O Grêmio tem hoje o Gustavo Martins, o Wagner Leonardo, o Kahneman e o Vieri. Esses 4 zagueiros estão à disposição, por exemplo, para a última rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Sport Recife, lá na Ilha do Retiro. Mas teremos, não imediatamente no início de 2026, mas ainda no início de 2026, mais 2 zagueiros, o Noriega, que se recuperará de lesão, e também o Balbuena, mas 2 lesões importantes, né? Talvez não voltem no mês de janeiro, por exemplo. Precisam redefinir questão física, retomar ritmo de jogo, tem toda essa questão que a gente precisa levar em consideração. Então, de repente, isso está fazendo a diretoria pensar em um zagueiro. Talvez, tô tentando imaginar aqui. Temos o Luiz Eduardo também, que é um ótimo zagueiro da base e que precisa ganhar espaço, mas ainda muito jovem. E a gente sabe que se já existe uma cautela natural com jogadores jovens de sistema defensivo, ainda mais. Porque a gente sabe que uma falha queima o jogador. É duro para o zagueiro, para o goleiro, principalmente para o zagueiro e para o goleiro. Mas não se tem nada concreto para deixar muito claro, conforme eu acabei de explicar detalhadamente, não existe nada concreto em relação ao Eduardo Bauerman. Apenas uma especulação
que eu não poderia deixar de citar aqui. Olha só, trouxe para vocês nos últimos dias, né, uma informação que foi dada em primeira mão pelo Diogo Rossi, mas que a gente conseguiu confirmar, que foi a proposta do clube turco na contratação do André Henrique. Uma proposta muito vantajosa para o jogador. Ele ganharia 4 vezes mais do que ganha no Grêmio. Então, é claro que isso mexe com a cabeça do atleta, não tem como ser diferente. Mas uma proposta que, num primeiro momento, não se sabia qual era para o Grêmio, qual era o valor para o Grêmio. Pois surgiu a informação, 2 milhões de dólares, e o Grêmio recusou. Recusou porque houve uma combinação entre a atual diretoria e a diretoria que estará assumindo de não aceitar qualquer tipo de proposta, de não fazer nenhum movimento de renovação, e não fazer nenhum movimento mesmo em relação ao elenco. Esperar. Domingo tem o último jogo, domingo é o último dia da atual gestão, do presidente Alberto Guerra e dos seus pares. A partir de segunda-feira, a parte da noite, terá a troca do comando. O novo presidente, Odorico Roman, e os seus homens de confiança assumem o Grêmio para o próximo triênio, pelo menos para o próximo triênio, depois decidem se vão ou não buscar a reeleição. No caso do presidente Alberto Guerra, está no seu primeiro triênio e optou, né, por não buscar a reeleição, por uma questão pessoal, não somente porque não deu certo, também porque não deu certo, obviamente, não conseguiria a reeleição, não ganharia de forma alguma, mas ele também não queria. Tanto é que na primeira vez ele teve que ser convencido. Mas aqui eu só abri uma gaveta, só abri um parênteses, né? O fato é que essa proposta foi recusada, tá? Houve uma resposta e ela foi de recusa por conta de um pedido da nova diretoria. Olha só, Everton Cebolinha. Jogou muito na final da Libertadores, tem qualidade demais, né? Indiscutível. E todo mundo sabe já há muito tempo, desde quando o Marcelo Marques ainda era candidato, que ele é um desejo da nova diretoria. Que ele é um dos principais sonhos de consumo da nova diretoria, dos novos dirigentes. Ele e o Roger Guedes eram os nomes principais. O Roger Guedes ficou inviável, infelizmente, né? Eu acho que ele ajudaria demais o Grêmio. E o Everton Cebolinha estava escanteado no Flamengo, mas voltou no recorte mais recente a se valorizar, inclusive consideravelmente, né? Tá jogando muito bem, centro do país pedindo a titularidade dele, etc., mas ele ainda é reserva do Samuel Lino. Mas a novidade positiva, informação que vem do centro do país, do Rio de Janeiro, é que o Everton Cebolinha segue com a sua decisão de sair do Flamengo. Inclusive, numa reunião que deve acontecer nos próximos dias, não sabemos, eles não noticiaram exatamente quando, mas numa reunião, ele vai, é claro que o Flamengo agora foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tem um Mundial para jogar, mas ele vai, de repente, depois do Mundial, dizer para o Flamengo que não quer ficar para a próxima temporada. Essa é uma decisão do momento do Cebolinha, algo que ele já vinha pensando, mas que pelo menos até o momento ele mantém. Se ele vai mudar de opinião depois, não sei. A gente sabe como as coisas acontecem no futebol, né? Com muito dinamismo. Mas, no momento, o Everton Cebolinha segue querendo deixar o Flamengo. Talvez por entender que está vivendo um dos melhores momentos com a camisa do Flamengo e segue em reserva. Talvez por isso. O ponto é, o Grêmio é forte interessado, como acabamos de falar, mas outros clubes também são interessados. Vários do Brasil e outros também do exterior. O Everton Cebolinha quer, além de ser titular, isso é muito importante, isso está pesando muito para ele nesse momento, uma valorização. No seguinte sentido, ele ganha bem no Flamengo, mas ele está olhando também para a oportunidade de fazer um último grande contrato. Pela idade que tem, está naquela idade auge, digamos assim. Então ele entende que ainda pode fazer o último grande contrato. O Grêmio, que tem muitas limitações financeiras, não tem condições de oferecer ao Everton Cebolinha algo que possa disputar, por exemplo, com o Palmeiras ou com algum clube da Europa. O Grêmio teria que convencer ele, sei lá, por ele conhecer a casa, por conta do Arthur, um projeto, um novo Grêmio que queira voltar a ganhar títulos, etc. Daqui a pouco o Cebolinha abre mão de dinheiro para jogar no Grêmio. Pode ser. Mas esse não é o único problema. Esse já é um problema importante e difícil de ser resolvido, mas não é o único. Tem a questão do Flamengo. O Flamengo não vai liberar no mole, ele tem contrato. E bem pelo contrário de liberar no mole. O Flamengo vai pedir grana
E grana pesada. Então, gente, o Everton Cebolinha está mantendo a decisão de sair do Flamengo. O Grêmio tem interesse. Pretende tentar de uma forma mais efetiva e concreta. Mas é difícil. Difícil em relação ao Cebolinha e mais difícil ainda em relação ao Flamengo. Essa é a realidade. Eu adoraria chegar aqui, né, gremista que sou, e dizer, gente, temos uma grande chance de contratar o Cebolinha. Mas não posso fazer isso, né? Eu tenho que trazer aqui a verdade, a realidade daquilo que a gente apura. E é isso que está acontecendo em relação ao Cebolinha. Tomara que tudo possa mudar. De uma forma surpreendente, o Cebolinha venha para o Grêmio. Em algum momento eu achava impossível o Grêmio conseguir contratar o Arthur. Conseguiu. Claro, num outro molde. A Juventus emprestou, o Grêmio pagou um valor baixo, ele super topou jogar no Grêmio. Daqui a pouco o Cebolinha quer jogar no Grêmio, enche o saco do Flamengo, se libera, sei lá, de empréstimo. Tomara, tomara. Mas a situação de momento é de uma dificuldade para contratar esse jogador que seria, sem dúvida alguma, né, indiscutivelmente, um baita reforço para o Grêmio para a próxima temporada. O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, que é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo, sucesso absoluto, qualidade garantida. Hora do Pastel tem vários sabores que tu não encontra em outros lugares e tu pode fazer modificações para deixar o pastel do teu jeito, diferentes combos, tamanhos distintos também, grande, médio, pequeno. Hora do Pastel, o cupom Grenal10 te dá 10% de desconto. Procura a mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Abrindo novas lojas em Torres e também em São Paulo. Já tem em Porto Alegre, em diferentes lugares, Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, tem no interior. Hora do Pastel. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.